essa jornada de oração, a gente tinha a listinha de 5 top 5 pedidos e eu coloquei presença em todos, né? Porque eu... Obrigada. Vamos aqui ajudar, né? Opa! O que a gente faz ao vivo, minha gente? E aí, eu coloquei presença, porque... Nossa, quase que não vai me ver. Deixa eu te lá. Não fiquem me comparando com a média, não, hein? Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, as que não são para, né? As que são. Os humilhados serão exaltados. O corpo glorificado eu acho que vai ser gigante. Amém. E eu me converti aos 15 anos. E eu me converti, foi uma pegada, assim, espiritual muito forte, né? Eu já me converti, tipo, já tava no louvor. E eu sou terrível. Eu não sei bater palma e cantar ao mesmo tempo. Mas eu queria fazer tudo na igreja, né? Então, Ministério de Senhoras, eu tava lá, tava com as crianças, eu tava em todos os lugares. Só que tem uma hora que a gente meio que vai baixando, né? E aí você deve pensar assim, cara, sábado de manhã, eu tô aqui na igreja, buscando a Deus, eu sou bom. Não, você não é bom. Você não busca a Deus porque você é bom. É justamente porque você não é. Obrigada. Nós buscamos a Deus porque nós não somos bons. Eu não sou boa. E quando eu coloquei presença, aí o Espírito começa a falar mais com a gente, né? Porque a gente começa a buscar mais, então o Espírito vai falar mais. E aí ele olhou pra mim e disse assim, você não é boa, minha filha. Não há um justo sequer. Lá em Romanos 3,10 fala que não há um justo. Justo, gente, a palavra está relacionada a padrão. Não existe um na terra que seja um padrão que possa ser seguido. Olha só, a gente pensa assim, eu estou mais de 20 anos, eu nem parei de contar. Indo à igreja, servindo ao Senhor e tal. E ainda assim eu levo essa palavra, eu ainda não sou justa. Não seremos. E às vezes a gente acha que a gente é. E aí a gente passou 7 semanas buscando a Deus, orando, jejuando, vindo aqui, colocando as nossas questões no altar. E a tendência do nosso coração é falar pra gente, muito bem, good job, né? Você é bom, tá indo bem. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Porque quanto mais eu busco, mais eu percebo que eu preciso buscar, que eu não sou bom. E que é Ele que faz. Nossas melhores obras são como trapos imundos, lá em Isaías 64:6. Ou seja, vir aqui é uma das nossas melhores obras, gente. Ainda assim é como trapos imundos. Para vocês visualizarem os leprosos. Imagina se um leproso chegasse aqui. O leproso, ele tem, né, toda a pele assim, cheia de feridinhas. O cheiro é muito forte. E ele chegasse na igreja. Eu vi essa ilustração no livro do Paul Washer. Ele fala assim, que se um leproso chegasse na igreja, no estacionamento a gente já conseguia sentir o cheiro. E aí, se uma mulher, as mulheres aqui geralmente, né, que querem servir, vamos comprar tecidos, vamos vestir ele, vamos deixar ele bonitinho pra ficar mais agradável até pra gente. E aí a gente coloca o melhor tecido na pele do leproso, em poucos segundos vai ser contaminada pelas feridas e pelas impurezas. Vocês entendem o que Isaías está dizendo? Que as nossas melhores obras são como trapos imundos. Porque o pecado, ele contamina. Olha só isso. Mica, você está falando sobre isso, nossa ideia aqui. A Nanda vai dizer, eu não vou trazer mais a pessoa, porque eu disse para falar da descida do Espírito Santo. Ela está falando que nós é tudo pecador. Amém. Amém. Aí a gente vai ler agora a Bíblia, calma. Atos 1, do 1 ao 11, tá? Vamos lá. Atos 1. Gente, eu não preparei nem slide. Porque eu digo, cara... lá no grupo de vida, vou deixar bem claro aqui no nosso... O meu grupo de vida tá aqui, levanta a mão, grupo de vida! A gente não usa mais slide, tu acredita, Isabel? Mulher, tu acredita? Vai dar tanto trabalho pra fazer os slides, né? Olha esse povo. A gente faz a rodinha, pega e fica lendo e conversando, assim, meio... Eu fico imaginando que a igreja primitiva era assim, né? Não tinha os slides, os negócios, e a gente vai nessa vibe, então a gente vai meio assim hoje, tá? Então vamos lá. Atos
Atos 1, do 1 ao 11. A gente vai ler do 1 ao 11. Depois, gente, é muito importante. Como a gente leu Neemias, a gente lê Atos também, tá? Para vocês chegarem aqui já entenderem. É tão legal quando a pessoa tá levando a palavra e a gente sabe, eu li aqui nessa semana, a gente se sente assim, né, um pouquinho melhor, mas continua não sendo bom. A Ascensão de Jesus. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que ele foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca de quê? Do reino de Deus. Jesus poderia ter falado de qualquer coisa, mas ele escolheu falar do quê? Do reino de Deus. Bota essa chavezinha aí na cabeça. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o quê? Espírito Santo, ó Senhor. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o meu Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas, olha gente, essa promessa: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, ele foi o quê? Elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus voltará da mesma forma como o viram subir. Queridos, eu não sei se vocês recebem muita visita em casa. Vocês recebem? Galera que vem do Brasil, fica uma semana, um mês. No passado eu recebi minha sogra, meu sogro e minha mãe. Numa só vez. E eles ficaram um mês lá em casa. Tem gente que diz assim que é 2 alegrias, quando chega e quando vai, né? Mas quando eles foram embora, eu no aeroporto, eu tava assim, tão triste. Primeiro que assim, a minha mãe foi a primeira vez que ela saiu do Brasil. E eu tava muito ansiosa para trazê-la. Eu tava assim: ai Senhor, obrigada por esse privilégio, porque o meu pai já morreu. E eu queria muito ter tido a oportunidade, né, do meu pai ter saído do Brasil, mas não aconteceu com ele, mas eu trouxe a minha mãe. E aí quando ela foi, meu coração ficou tão angustiado. Gente, eu fico imaginando os discípulos. Eles tinham visto Jesus ser crucificado. Aí tem provas indiscutíveis de que Jesus ressuscitou. E esse é um fundamento da nossa fé. É por isso que a gente está aqui hoje. Porque ele vive. Aleluia. Amém? Amém? E aí Jesus ressuscitou. Os discípulos estavam vendo: Jesus está com a gente, sentado na mesa com eles. Jesus falando do reino de Deus. Que coisa mais linda. E aí de repente Jesus sobe. Eu imagino eles assim: Jesus volta. Não vai não. Vai não, Jesus, fica, por favor, muda aí o plano, fica com a gente. E aí a Bíblia fala que eles estavam com os olhos fixos nos céus. E aí os anjos aparecem: por que vocês estão olhando para o céu? Em breve ele vai voltar. Mas sabe o que é que acontece, gente? E aí uma das coisas que Deus me falou nessa de buscar a presença: você precisa conhecer a Bíblia, minha filha, de cabo a rabo. Porque quando eu leio um texto isolado, eu já vejo o poder nele. Mas se eu tenho a visão completa, o poder aqui, gente, eleva a 10ª potência ou muito mais. Porque a gente percebe que de Gênesis a Apocalipse, a palavra me aponta para Cristo. De Gênesis a Apocalipse. Se eu leio Atos, eu preciso entender uma coisa muito importante. Êxodo 19. Êxodo 19 é quando Moisés vai lá para o Sinai. E ali a glória se manifesta no Monte Sinai. E as pessoas ficam vendo aquilo e, gente, é uma coisa estrondosa, né? A Bíblia relatando, a gente já imagina os trovões, o negócio descendo na nuvem. E é incrível. E a glória de Deus se manifestou no Sinai.
Isso eu não vou nem falar de Adão, que andava com Deus, né? Não vou nem falar disso, tá, gente? Vou só focar daqui porque a gente não tem tanto tempo. Mas olha, Moisés lá tem essa presença de Deus, que é lindo. Aí depois, a tenda do encontro. Gente, se vocês puderem ler depois, leiam. Gênesis 33, Êxodo 33. É incrível. As pessoas, elas ficavam em pé na frente das suas tendas, vendo Moisés ir até a tenda do encontro e a glória de Deus se manifestar na tenda do encontro. Era a glória de Deus ali manifesta. Aí depois, Salomão desenvolve... Não, antes disso tem o tabernáculo, né? Na verdade, em Números, aí Deus vai dizendo, faz isso, o tabernáculo é assim, as cortinas são desse jeito, e a gente fica doidinho lendo, né? Meu Deus, tanto detalhe, Jesus, pelo amor de Deus, Senhor, pelo amor de Deus. Posso pular essa? Aí o Espírito, não, pule não, veja tudo. Aí a gente, o quê? Vou ler tudo, Senhor. Aí a gente lê, né? E aí a gente percebe como Deus vai conduzindo o povo, porque qual que é o objetivo dele? Manifestar a glória dele. E a gente precisa ser cuidadoso com as coisas de Deus. A gente não pode simplesmente ignorar ou achar que é qualquer coisa. Não, gente, é a glória manifesta do Deus que criou todas as coisas. E aí no tabernáculo, assim que eles montam o tabernáculo, o que é que acontece? O tabernáculo é cheio da glória de Deus. E aí o fogo se acende. É tanto que eu fico imaginando a pessoa que tinha que cuidar do fogo para deixar o fogo aceso. Porque quando eles desmontavam o tabernáculo, aí eu não apague o fogo não, hein? Não apague o fogo não, vai andando com o fogo. E fica repetindo, ó, não pode deixar o fogo apagar, não pode deixar o fogo apagar. Então, bem, vocês estão pegando aí, né? Aí depois que passou esse tempo de tabernáculo, eles já chegaram na terra deles prometida. Aí já vem Davi, a gente vê todas as questões de Davi. Davi anela no coração construir o templo. Mas a gente sabe que Deus não permite que Davi construa o templo por conta do pecado de Davi. Mesmo Davi sendo um homem segundo o coração de quem? De Deus. Mas Salomão vai lá e constrói o templo. E o que é que acontece? Quando eles inauguram o templo, a glória de Deus entra no templo. Eles celebram. Imagina esse povo, tempos levando a Arca da Aliança, levando as tendas, levando o tabernáculo, sofrendo, e de repente a gente tem um templo para adorar a Deus. Eu não sei, a gente já está aqui nos Estados Unidos há muito tempo, a gente tem esse templo maravilhoso, a gente chega, tudo funciona, tem os negócios, tem luz, tem LED, tem os negócios tudo maravilhoso, a gente não tem transparência. Vocês já trocaram música com transparência? Eu era a pessoa da transparência, aí começava a louvar e a transparência ficava lá. Aí alguém tinha que bater, minha filha, faça o seu trabalho direito. Dá show pra hoje. Aí hoje no grupo de vida me botam pra ficar lá com o celular. Gente, é pedir pra eu fecho os olhos e já era. Não sou a melhor pessoa pra isso, tá? E aí a gente tem tudo pronto e a gente esquece, né? De que o povo sofria pra buscar a Deus, assim, de certa forma. Não era assim tão fácil. Eu lembro que quando eu me converti e eu fui viver o grande boom da minha fase, assim, sedenta por Deus, eu comecei a buscar a Deus com os meus amigos. A nossa igreja se reunia só no domingo, no salão de um buffet. Aí durante a semana a gente dizia, meu Deus, a gente não pode fazer uma reunião, a gente não pode fazer uma reunião de oração, a gente não pode fazer uma vigília. A gente fazia nas calçadas, tocava violão, começava o fogo a cair, a gente... Para. Quando a gente conseguiu alugar um prédio, era uma casa. Minha filha, era vigília toda semana. Era vigília toda semana, porque a gente sabia o que era não ter um prédio. Aí depois que a gente se acostuma com o prédio, tem mais vigília, né? A gente ainda já vou pra igreja de novo, né? A gente é assim. Por isso que Deus fala da festa do tabernáculo, pra lembrar. Lembra de onde eu te tirei? Lembra de como é que era lá? Agora tá tudo bom, mas lembra o que é que tu precisava fazer pra buscar Deus? Lembra como é que era o negócio, o perrengue? A gente tem que se lembrar disso. Aí, gente, sabe o que acontece? Jeremias é um dos meus profetas, meu Deus. Jeremias o chorão, né? Jeremias começa a falar, arrependei-vos, gente. Vocês estão tudo errado, tá certo? Não, a gente tem que mudar aqui, ó. Vai vir a Babilônia, vai acontecer um negócio. E todos os outros profetas falavam o quê? Não, Deus é bom, Ele tá conosco, Deus tá aqui, a Arca da Aliança tá com a gente. Olha os poderes que... Não, tá tudo bem, gente, tá tudo bem. E Jeremias falando, muitos achavam que... E isso fazia Jeremias sofrer muito.
Aí o que é que acontece? Destroem o templo, né? Eles não têm mais templo, vão ao cativeiro. E aí a gente leu Neemias, toda a dor de Neemias, a dor do povo. Esdras, que aí vem, enquanto Neemias estava ali trabalhando para a reconstrução dos muros de Jerusalém, Esdras vem reconstruir o templo, vamos reconstruir o templo. Olha, o Senhor vai nos dar graça. Aí lá em Esdras 6, eles inauguram o templo. Aí o que é que acontece? A glória não se manifesta no templo. E eles tinham uma promessa que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. E a gente usa isso, né? Como a gente é crente, a gente vai se mudar de casa. Ah, a glória da segunda casa é maior do que a da primeira, né? Ah, mudei de igreja, a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. A gente usa o texto com os contextos assim, né? Crente é uma coisa muito engraçada. Já usei também, gente. Já para os Estados Unidos, a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Aí chega aqui, a vida é completamente diferente. Cadê a glória de Deus? Ô Senhor, manifesta a tua glória. Eu estou passeando rapidinho por esses acontecimentos para vocês entenderem o contexto. Isso tudo aconteceu e por anos não se manifestou, porque geralmente a glória se manifestava quando eles inauguravam o templo. Naquela primeira reunião ali, ó, Deus descia, acendia um fogo, o negócio acontecia, mas ele não aconteceu. E aí lá, quero ler aqui, ó, Jeremias 31, 31. Vou pegar aqui Jeremias 31, 31. Deixa eu botar aqui. Jeremias 31. Fala o seguinte. Nesse contexto, tá? Jeremias falando e tudo, porque Jeremias é um profeta que viu o pré-exílio e o exílio, né? Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles. Ele está falando de uma nova aliança, as coisas vão ser diferentes. Aí, olha o que acontece em Ezequiel 10, 18. Deus sai do templo. Gente, o título, depois vocês vão abrir Ezequiel em casa, Ezequiel 10, o título é o seguinte, ó. A glória de Deus se afasta do templo. Ô, gente, a gente vê Deus se manifestando no Sinai, a gente vê Deus se manifestando na tenda do encontro, a gente vê Deus se manifestando no tabernáculo, a gente vê as coisas acontecendo e de repente a glória de Deus se afasta do templo. Acabou. Fomos destruídos. A glória não mais se manifesta no templo. Ezequiel 37, 27 e 28. Ezequiel 37. Depois eu vou colocar as referências para vocês verem. É muito bom passear por todas elas. 37, do 27 ao 28. Fala o seguinte. Minha morada estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. Aí, o que é que acontece em João? Gente, o que é que acontece ali em João? João 1,14. O Evangelho de João é um dos mais lindos. Se você tem dificuldade de ler a Bíblia, começa por João. Começa que é um dos mais incríveis. Eu vou ler a partir do 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ela estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. Aí eu vou passar, porque a gente não tem tempo de ler tudo, né? Vou pular para o 14, tá? Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele está falando de quê? De Jesus. Então eles passaram anos sem a manifestação da glória de Deus no templo. Mas aí vem Jesus, o próprio tabernáculo, andando entre eles. E Jesus entra no templo. Aquele templo que foi feito, que quando foi inaugurado a glória não se manifestou, mas existiu uma promessa.
Porque se Deus falou que a glória da segunda casa ia ser maior do que a da primeira, Deus não é homem para mentir. Jesus entra no templo e ali é a glória, é Deus na carne do homem, para a gente conseguir ver. Gente, imagina, a gente precisa ver. Deus conhece as nossas limitações. Eita, Deus conhece as nossas limitações. Deus sabe como a gente é falho. E aí quando a gente olha, quando Deus fala lá em Gênesis que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, gente, não é para ficar bonito, não. Porque é poético, né? É de verdade. Nós somos os únicos feitos à imagem e semelhança de Deus. E quando a gente olha para Jesus, a gente percebe de fato, olha, ele tem os braços, ele tem carne. Eu sou a imagem e semelhança dele. E ali, Jesus vem e fala, passa 3 anos falando e Jesus sobe. Mas em todo o tempo Jesus fala, vai vir o Consolador, calma, olha, vem, Consolador chega, eu vou, mas eu vou para que ele venha. E ele fica falando e os discípulos não entendem direito o que é isso, né? Ele fica ouvindo, ok, balança a cabeça, glória a Deus por isso, mas não entende a profundidade. E então, Jesus sobe. E aí naquele momento eles ficam, e agora, né? Olhando pra cima, e agora? E aí os anjos ficam, calma, gente, calma. E aí acontece uma das coisas mais lindas na Bíblia, que é em Atos 2. Gente, quem escreveu Atos foi Lucas. E o Evangelho de Lucas é um dos evangelhos que fala mais do Espírito Santo. Lucas tem essa conexão, eu creio, com o Espírito Santo, né? E aí a gente pode ler agora Atos, a gente vai ler do 1 até o 14. Não, até o 15, tá? A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então você já sabe o contexto. Os discípulos estavam lá com Jesus, de repente Jesus sobe, eles ficam assim, e agora? Os anjos falam, calma, ele vai voltar, e ainda tem todas as promessas que Jesus falou. Porque Jesus falou que ele ia derramar o Espírito Santo dele. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu, gente, olha só, um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Sobre cada um deles. Deus, ele não age, hoje eu escutei, eu acho que foi o Luciano Subirá falando, Deus não age no atacado, ele age na individualidade, né? De cada um. E cada palavra na Bíblia é escolhida pelo Espírito Santo a dedo, gente. Então quando ele vem aqui, não se apegue aos detalhes. Sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão, né? Os burburinhos as pessoas começam a ficar perplexas e elas chegam, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes de Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Pantifilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, o que significa isso? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam, eles beberam vinho demais. Vou segurar aqui, daqui a pouco a gente lê a pregação de Pedro. Olha o contexto. Vocês imaginam isso acontecendo aqui? Que a gente anda aqui na rua e a gente escuta, né? Coreano, espanhol, russo, gente das mais diferentes nacionalidades. Eu passei, em 2017, a gente passou 3 meses na Nova Zelândia numa base missionária. E o meu inglês já não é essas coisas, mas lá ele era the books on the table pra baixo. E eu cheguei pra fazer um curso de inglês pra missão, né? E aí eu convivei com gente da Coreia, a galera da Nova Zelândia. Toda quarta-feira a gente fazia um culto numa base vizinha. Eu fiquei numa base que tinha muitos brasileiros e na base missionária vizinha, a sua maioria eram
neozelandeses. E, então era muito difícil esse culto, né? A pessoa sentava assim, ficava... Se piscasse, perdia alguma coisa. E eu lembro que o líder dessa base, o nome dele é Taumata, eu não esqueço dessa pessoa nunca mais na minha vida. Ele é coreano, da Coreia do Sul, mas já estava na Nova Zelândia aos 17 anos. E ele estava viajando na Coreia do Norte, fazendo missão. Então, eu já estava lá alguns dias, e a primeira vez que eu sentei para ver uma pregação do Taumata, esse era o meu inglês, Taumata só falava inglês ou coreano, né? Fica com inglês, coreano acho que não tá dando não. E ele começou a pregar, e eu olhava pro Rafael e dizia, eu estou entendendo tudo, Rafael. E o Rafael também. O Rafael era um pouquinho melhor, né, no inglês. O Rafael entendeu, o milagre era menor. Rafael, eu estou entendendo tudo. Rafael, pelo amor de Deus, o Senhor me falando o que é isso, Jesus? E, gente, foi um derramamento do Espírito Santo naquele dia, que hoje Taumata está na Coreia do Norte com a mulher e 2 filhos, porque ele escolheu obedecer. E o impacto que uma pessoa, né, que busca o Senhor, que tem na sua intimidade, relacionamento com Deus, que se dedicou a buscar, a gente impacta a gente. Impacta a gente, porque eu estava num momento que eu estava realmente querendo até entender Deus, e agora, para onde eu vou? Né? Me mostra. E lá eu fui impactada por essa. Então, se vocês verem Babel, lá em Gênesis 9, fala da Torre de Babel. Os homens, qual que foi o intento do coração dos homens em construir a torre? Ser glória para si. E a gente está vivendo um tempo o quê? Eu preciso ser reconhecido, eu preciso que os meus resultados sejam vistos por todos, eu preciso mostrar os meus status, eu preciso mostrar que eu tenho, eu preciso mostrar que a minha vida... Por quê? Porque tem rede social, quanto mais a gente mostra lifestyle, mais as pessoas querem ficar com a gente, querem chamar a gente para trabalhar, querem... E a gente fica nessa. E aí, esse era o cenário da Torre de Babel. Enquanto eles estavam ali, pensando na glória para si, o que é que vem? Confusão, porque Babel significa confusão. Só que agora, lá em Pentecostes, em Atos 2, eles não estavam buscando a glória para si. Eles andaram com Jesus, Jesus passou anos falando para eles da palavra. E aí a confusão cessa e eles começam a compreender o que Deus estava falando. Muitas vezes Deus está falando e a gente não está entendendo nada. Porque a gente ainda quer pra gente. Mas o Espírito, ele é derramado para que haja poder e vocês sejam as minhas testemunhas. É para que o nome do Senhor seja propagado. O Espírito cai sobre a sua vida para que você seja um agente da glória de Deus onde você for. Por onde você andar, para que as pessoas vejam Cristo em você. É sobre Cristo. A gente acha que a gente vai buscar o poder e tudo para eu servir na igreja, para eu ser chamado para isso. Amém, pode servir, mas não é sobre a gente. Não é sobre a gente. É para que ele cresça, eu diminua cada vez mais. Esse é o motivo da nossa esperança. É para isso que ele nos chamou. É por isso que as pessoas começaram a perguntar o que significa isso. Aí o que acontece, gente? Isso é muito legal, porque quando começar a derramar o Espírito Santo sobre as tuas vidas, as pessoas vão chegar para entender o que está acontecendo. Aí Pedro pega e fala. Ele se levanta com os 11, em alta voz ele fala: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem explicar. Pedro estava capacitado para explicar. A gente precisa estar capacitado para explicar. Estes homens, eles não estão bêbados. Posicionamento. Eles não estão bêbados. Ainda são 9 horas da manhã. Podem ficar bêbados depois, mas 9 horas da manhã não, né, gente? Nossa, foi para João aqui. Pronto. Eles não estão bêbados. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão. E os jovens terão visões. E os velhos terão sonhos. Aleluia. Pedro, ele usa aquele momento para explicar e para usar a palavra de Deus. Porque às vezes a gente acha que a gente vai escolher. Eu escolho o Espírito Santo aqui, a oração. E aí eu deixo o quê? A palavra de lado. Não, gente. Não funciona assim. Não funciona assim. O Espírito, ele vai se manifestar, sim, em você.
Porque Deus derrama o seu Espírito e Ele derrama em quem Ele quiser. É Deus quem faz. Mas para que a gente consiga mergulhar mais profundamente e fazer aquilo que Ele disse, ser testemunha, eu preciso da palavra. Eu preciso da palavra. A gente está vivendo um momento de derramamento do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Os nossos corações estão mais inclinados para buscar. Mas a gente continua não sendo bom. E quem me mostra quanto eu não sou boa é a palavra de Deus. É ela. Ela se revela. E aí eu percebo como eu preciso mais de Deus. Como eu preciso conhecer mais a Deus. Que a gente possa continuar orando, buscando ao Senhor, jejuando. Mas Senhor, se revela na tua palavra. Eu quero andar de Gênesis a Apocalipse, falando dos versículos. E aí Joel falou isso, Esdras falou aquilo. Gente, olha, sonhar com isso. Eu lembro quando eu me converti, que eu via as pessoas falando assim, eu dizia, como é que essa pessoa agora fazer isso na cabeça dela? Gente, é absurdo. Aí isso aqui acabou com nós, né? Porque aí a gente pesquisa no Google. Onde é que tá o versículo? Né? Aí a gente não decora mais nada na nossa cabeça, porque tá lá, o Google fala pra gente. Que a gente possa desejar manusear a palavra de Deus. Saber, sabe? Olha, dar conselhos de acordo com a palavra. Aconselhar as pessoas segundo a palavra nos fala. Eu creio que quanto mais você fizer isso, quanto mais você buscar Deus dessa forma, mais o Espírito Santo vai derramar sobre a tua vida. Mais vontade você vai querer de estar aqui sábado de manhã, ou numa vigília, ou no culto, ou saindo para evangelizar. Mas porque quem coloca em nós o querer e o realizar é Ele. Graças a Deus por isso. Porque a gente, Ele sabe. Ele sabe. E olha, para finalizar, sempre que a gente lê, eu não sei vocês, mas quando eu vou lendo o Êxodo, que eu vou vendo o povo murmurando, que eu vou vendo o povo reclamando, eu vou vendo a paciência de Moisés, eu vou dizer, meu Deus, Senhor, eu tinha batido nessa rocha muito antes, eu tinha jogado a rocha na cabeça do povo. Senhor, né? Porque Deus sabe, não adianta. Mas aí eu percebo que talvez eu estivesse murmurando com o povo. E aí quando isso vem na minha cabeça, me dá logo um desespero. E se eu estivesse murmurando com as pessoas? Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente se distancia daqueles que são pecadores. Mas às vezes se a gente estivesse vivendo aquilo, talvez a gente fizesse pior. A gente olha para Pedro e fica dizendo, Pedro negou Jesus, como é que pode? E quantas vezes a gente nega Jesus? Ou se omite ou não fala, ou se esconde. E aí para finalizar, Deus, Ele derrama o teu espírito para que você vá. Porque aí Ele fala, vão para Jerusalém, vão para Samaria, vão até os confins da terra. Não é para a gente ficar escondido. A luz, ela não brilha embaixo da cadeira. Ela brilha para que o mundo veja. E aí quando a gente diz, eu não quero sair da tua presença, a gente não quer. No quarto, com Deus, é maravilhoso. Aqui, entre irmãos que me entendem, que eu me sinto parte, é maravilhoso. Mas, e tem gente perecendo, e tem gente morrendo, e tem gente se distanciando cada vez mais. E é a gente que vai levar essa palavra. Somos nós. Então a luz, a gente vai continuar se enchendo, a gente vai continuar buscando, a gente vai continuar dedicando tempo a isso, juntos. Mas a gente vai também. A gente vai obedecer, a gente vai no ir. De onde eu estiver, essa luz vai manifestar e a glória de Deus vai brilhar. E as pessoas vão se converter. E as pessoas vão ser libertas. Porque Ele nos chamou para isso. Tem poder em você. Agora, a gente não precisa levantar a tenda ou o tabernáculo para que a glória entre. Ela habita em você. Amém. E isso para mim, gente, é o mais incrível de todos. Não mais em templos construídos pelas mãos dos homens. Agora nós somos o templo e a glória habita em nós. E Deus, o que criou todas as coisas, habita em você. Porque Ele escolheu habitar em nós. Que a gente possa viver como templo. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Permite, Nanda, fazer uma oração? Por favor. Querido Deus, nós queremos, Senhor, agora te louvar, Deus, porque o privilégio de sermos templo, nós com todas as nossas fragilidades, Senhor, nós com todos os nossos pecados, Senhor, porque nós somos pecadores, Senhor. Isaías falou, não há um justo sequer
terra. O Senhor procura e não há um justo sequer na terra. Mas Deus, o Senhor é misericordioso. E nós não somos bons, mas o Senhor é bom. E glória a Deus por isso. Porque a tua bondade, ela nos alcançou, Deus, quando nós ainda estávamos, ó Deus, imersos no lamaçal do pecado. E aí, Senhor, a tua graça nos trouxe para o reino do Filho do teu amor, Senhor. E o Senhor vai nos transformando, a tua palavra vai entrando, o Espírito Santo vai se manifestando, Senhor. Só que aí nós somos desafiados a ir para um nível além, outro nível. A gente ouviu o pastor Jay pregando no domingo sobre o leite. E nós decidimos e passamos a semana estudando nos nossos grupos de vidas que nós não queremos viver do leite. Nós queremos o alimento sólido. Nós não queremos, Senhor, ficar dentro da bolha simplesmente porque é um lugar gostoso de estar. Aqui as pessoas me entendem, elas são que nem eu. Nós queremos ir, Senhor. Nós queremos ir, ó Deus, onde o Senhor nos enviar. Nós queremos fazer a diferença. Nós queremos continuar buscando ao Senhor enquanto igreja, povo de Deus, porque eles estavam reunidos juntos no mesmo lugar. Eles estavam juntos no mesmo lugar, ó Deus. Não estava cada um no seu lugar. Estavam no mesmo lugar. E eles obedeceram, porque Jesus disse, não sai de Jerusalém. Eles permaneceram em Jerusalém até que a promessa se cumprisse. E só depois que o Espírito foi derramado sobre eles, eles se levantaram e foram. E o Senhor ainda foi acrescentando os que iam sendo salvos. 3.000 pessoas transformadas naquele dia. Senhor, o objetivo para que nós sejamos cheios é sim glorificar o teu nome e é sim alcançar o pecador. É por isso que o Senhor nos enche. É por isso que o Senhor enche cada um na sua individualidade. Com o teu Espírito Santo, Senhor. Para que se levante, vá e seja testemunha de Cristo. Onde quer que for. Para que outras vidas sejam alcançadas, ó Deus. Outras vidas, Senhor. Porque o maior milagre é o pecador se arrepender. A gente às vezes fica querendo aquelas manifestações que o cego enxerga, o coxo anda, Senhor. E a gente deixa de focar no coração que precisa de arrependimento, de cura, de transformação, de encontro com Jesus. Senhor, nos prepara para isso. Enche-nos do teu Espírito. Que o teu Espírito se derrame sobre nós, ó Deus. E que haja na vida de cada um aqui, Senhor, sensibilidade para identificar a tua voz. E, é claro, coragem para obedecer o teu chamado, Deus. Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Usa-nos com todas as nossas limitações. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. E graças a Deus. Amém.